E aí, Indesistível, vamos explorar jornadas e lições Deuteronômio 2. Assim, uma viagem espiritual, né? Através dos desertos da antiguidade, que continua a ensinar, a transformar e a nos inspirar. Dessa vez, falando assim sobre as nações vizinhas, né? Vambora? Então, deixe o seu like, compartilhe com alguém que você ama, porque você vai fazer a diferença na vida de alguém, eu tenho certeza disso, tá? Então, simbora. Vamos ler aqui, através dessa Bíblia aqui, com letra grande. É uma Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Legal. Então, vamos lá. Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 2. Continuando o discurso de Moisés, né? Depois voltamos e seguimos para o deserto, na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então, o Senhor me falou dizendo: vocês já rodearam bastante estes montes. Agora sigam para o norte. Ordene ao povo dizendo: vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto tenham muito cuidado. Não entrem em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês nem mesmo a pisada da planta de um pé, pois a Esaú eu dei por herança os montes de Seir. Olha como Deus faz as coisas, né? Comprarão deles por dinheiro comida para que possam comer e também água para que possam beber. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. Assim, passamos ao lado do território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como no caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a você herança da terra deles. Porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. Antigamente, os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os Moabitas os chamavam de Emins. Antigamente também os homens habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os expulsaram dali, os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhe tinha dado. Agora levantem-se e passem o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu no meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles para os destruir do meio do arraial, até que todos desaparecessem. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou dizendo: hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque e não entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Amon não lhe darei herança, porque a tenho dada por herança aos filhos de Ló. Também esta é considerada a terra dos Refaíns. Antigamente habitavam nela Refaíns, e os amonitas os chamavam de Zanzumins, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas. Estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com que eles, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horreus. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje.
Também os caftorins que saíram de Caftor destruíram os aveus que habitavam em aldeias até Gaza e habitaram no lugar deles. Levantem-se, sigam adiante e passem o ribeiro de Arnon. Eis que entrego nas mãos de vocês Seom, amorreu, rei de Hesbom, bem como a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. Então, desde o deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixe-nos passar pela sua terra. Iremos somente pela estrada. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda. Vocês nos venderá o alimento que comermos e também a água que bebermos. Tão somente deixe-nos passar a pé. Como fizeram os filhos de Esaú que habitam em Seir e os moabitas que habitam em Ar, até que passemos o Jordão e entremos na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Ai, perdão, gente. Está tocando aqui no meu celular. Nos está dando. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito deles e tornado inflexível o seu coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: eis que já comecei a dar a vocês Seom e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Seom saiu ao seu encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor, nosso Deus, o entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos, a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente. Somente tomamos por presa o gado e o despojo das cidades conquistadas, desde Aroer, que está à beira do vale de Amon, e a cidade que nele está, até Gileade. Não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isto o Senhor, nosso Deus, nos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos... Ai, tá pesado, peraí. Dos filhos de Amon, nem de toda a região que fica às margens do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor, nosso Deus, nos havia proibido de atacar. Bom, nós lemos nesse capítulo 2 de Deuteronômio que Moisés continua o seu discurso falando aos israelitas e recordando toda aquela jornada pelo deserto desde a saída do Egito, né? E ele detalha como Deus guiou o seu povo em suas interações com as nações vizinhas, como Edom, como Moabe, como Amon, indicando quais territórios poderiam ser atravessados pacificamente, né? O capítulo também narra a derrota, né, do rei dos amorreus e deixa claro mais uma vez qual é a terra dos israelitas, tão cobiçada hoje por outros povos. Meu Deus! Caleb e Josué foram assim, como é que se diz? Foram treinados por Moisés para prosseguir. Mas mesmo assim eles continuaram rodando a montanha de Seir sem sair dali, enquanto Moisés fazia esse discurso. Assim também estamos hoje. A igreja do Senhor dando voltas no deserto desse mundo, sem a gente focar naquilo que é necessário, aquilo que é o alvo, o nosso caminho de volta para casa. Quantos de nós estamos buscando atalho, gente? Pois é. E aí? O que você acha que a gente pode, assim, extrair de lições desse capítulo para poder aplicar em nossa vida?
além da obediência, é claro, a Deus, né? Mesmo diante de todas as dificuldades e desafios, né? Esse capítulo, ele assim nos fala sobre o respeito às nações, ou seja, o respeito e a convivência assim pacífica com governos, com povos estrangeiros, enquanto nós buscamos o propósito do Senhor, né? E também ele fala em confiar na direção do Senhor, pois é Ele quem vai nos levar à vitória e a conquistas assim inesperadas. Eu acho que esses são assim os fatores principais da lição que a gente consegue extrair desse capítulo, né? E vamos também agora às nossas reflexões para a gente poder assim tirar insights, né? Eu acho que diante de tudo que a gente está vendo acontecer no mundo, gente, esse conflito duradouro árabe-israelense que dura desde Ismael e Isaac, os dois irmãos, que culminou assim no desentendimento e gerou em 1948, né, a resolução da ONU 181 e Israel tomou posse, enquanto os árabes não quiseram dividir a terra com os judeus. E aí o que aconteceu? Parte dos palestinos saiu de suas casas e foram para os países vizinhos. E aí os árabes hoje ocupam 99,2% da terra do Oriente Médio. Muitas delas desde aquela época, como a gente viu aqui, como Deus, né? É a terra de Moabe, de Amon, os amonitas e tal. Aquela terra toda faz parte dos árabes, não era para passar e nem guerrear para eles, porque Deus tinha dado para eles. Hoje existem 21 países árabes soberanos. Você sabe por quê? Porque lá no início de Gênesis nós lemos, e tem vídeo aqui também, que Deus disse que abençoaria a descendência de Ismael e todos os seus príncipes. Falou isso para Agar, no deserto. E a gente está vendo isso hoje acontecer. E também os outros filhos de Abraão com Quetura, que foi dado presentes, enviados para outras terras, né? Mas o que a gente vê é que essa guerra contra os judeus é espiritual. Não é por causa de um território, gente. Eles não querem aquele territóriozinho, já que eles têm 92% do Oriente, que é deles. Por que é que eles queriam aqueles filetinhos de terra do tamanho do estado de Sergipe aqui no Brasil? O que eles querem, na verdade, é dizimar um povo que foi escolhido por Deus para ser luz das nações. É uma guerra espiritual. E muita gente pergunta por que Deus permite essas coisas acontecerem? Por que eles sofrem tanto? E ainda no meio deles tem o que é de pior nesse mundo que jaz no inimigo, que é o Hamas, que são os terror, né? Istas, com tanta violência, desumanidade. Nós não sabemos o que vai acontecer com Israel e com o povo palestino, porque os dois povos sofrem muito mais nas mãos desses homens do Hamas. Nós só sabemos que toda vez que Israel se afasta de Deus, se vê diante dos inimigos com força brutal. Isso a gente está vendo na história o tempo todo. E o nosso papel como cristãos é orar, é rezar e pedir a Deus misericórdia para que eles se arrependam e vejam Yeshua, Jesus, como Filho de Deus. Porque somente Ele, que é o verdadeiro príncipe da paz, vai conseguir estabelecer a verdadeira paz ali no Oriente Médio. Só que antes dele vem o anticristo, trazendo uma paz entre os povos e as nações. A gente precisa entender isso e ter muito cuidado, porque só Jesus será aquele que vai estabelecer a paz e o seu reino milenar. Então, é tempo da gente refletir sobre o nosso papel, o meu papel, o seu papel, diante desse conflito que a gente está acompanhando, e definir qual é a sua posição em relação à palavra de Deus. Deus determinou, está escrito aqui, de quem é aquela terra,
aquele território que Ele definiu, entendeu? Vamos conversar com o Senhor. Ai, Pai, ao ler esse capítulo, com Moisés registrando todas essas memórias no deserto, eu vejo também assim uma quantidade enorme de pessoas sem rumo e a tua igreja sofrendo por causa dos nossos pecados, sem conseguir focar no caminho de volta para casa, para a nossa terra prometida, para que a gente possa viver eternamente ao teu lado, Pai. Tem gente tão perdida que nem acredita mais que o Senhor vai voltar. Tem gente tão perdida que fica na dúvida, sabe, em quem ajudar. O Brasil, infelizmente, tomou um rumo terrível, defendendo o Hamas. Meu Deus, tem piedade de nós, Senhor. Pai, que a Tua palavra, que é o nosso alimento, possa arder nos corações dessas pessoas, Pai. Algumas estão aqui ouvindo porque alguém compartilhou esse vídeo. Que cada um de nós possa enfrentar as tentações desse mundo e que o Senhor possa levantar uma noiva nova, restaurada, que crê no Teu Filho, Yeshua, Jesus, para receber a vida eterna. Obrigada, Pai. Nós vamos continuar em frente com o Senhor na nossa frente. Amém e amém. Obrigada. É isso aí, gente. Vamos em frente, amanhã tem mais. E deixe o seu like, compartilhe com aquela pessoa que precisa ampliar a visão, entender o mundo geopolítico, o que a gente está vivendo, o que a gente está passando, tudo que está acontecendo. Está tudo aqui, ó. Tem relação direta. Todos esses conflitos. Vamos embora. Fui. Tchau.